as ações resultantes. E se formos pensar bem, como é que a obediência pode ser genuína a menos que desistamos da nossa vontade própria em cada episódio da vida, a menos que desistamos de nossa própria vontade, a menos que desistamos de nossa vontade própria em cada episódio da vida, à medida que ela avança, quer o entendamos ou não, e mesmo parecendo que foi o mal quem deu origem ao episódio em questão? E se formos pensar bem, como é que a obediência pode ser a menos que desistamos de nossa vontade própria em cada episódio da vida, à medida que ela avança, quer o entendamos ou não, e mesmo parecendo que foi o mal quem deu origem ao episódio em questão? É por isso que não nos deve surpreender o fato de que a lei da renúncia jaz o âmago do segredo da oração respondida. Amém? A autora entra numa questão muito importante e, de certa forma, muito polêmica entre o meio evangélico, né? Entre o meio cristão, entre as leis divinas, entre, mais especificamente, jovens e adultos. E eu gostaria um pouquinho de falar sobre isso hoje, né? Tenho passado por muitas vezes vendo, às vezes, algumas questões, vendo questões emocionais, sentimentais de jovens que se relacionam. Já vi muito e já tive experiência a respeito disso. E já tive algumas determinações que foram necessárias ser feitas para que a vontade de Deus tivesse liberdade. E a autora entra no fato de renúncia aqui falando de área sentimental, da área jovem, aqui contando sobre uma moça chamada Sara. A autora diz aqui que ela tinha seu namorado, mas ele bebia. E isso começou, creio que a princípio não me incomodava, porque todo relacionamento no princípio, principalmente a mulher, ela tem esperança muito de que o rapaz mude, o rapaz melhore em algumas coisas, que ela possa acreditar que aquilo possa ser uma ameaça para o relacionamento futuro, para um lar, para uma família. A moça, geralmente, a mulher, ela inicia todo relacionamento com muita esperança de alguns pontos serem reparáveis. Embora que a consciência verdadeira cristã traz a moça, a mulher, a jovem, sempre o dever de não impor, de não exigir. A própria Bíblia diz que se ganha, né, o esposo ou quem está perto, independente de quem seja, sem palavras, se ganha pela vivência, pelo conviver, pelo poder da palavra, pela palavra de Deus. Mas aqui a autora está falando desta moça chamada Sara, que ela, claro, com esperança no seu início de relacionamento, observou que ele bebia e que ele tinha algumas ideias e ideais, e ela acreditou que conforme a convivência, esses ideais, a forma dele ser, iria se ajustar adequadamente a um futuro seguro, principalmente dentro da lei de Deus. E aí que estende muita questão. Eu vejo que às vezes as pessoas que não são cristãs, ou que às vezes conhecem a palavra, mas não são tão praticantes quanto os que se dedicam um pouco mais, principalmente os evangélicos que estão na igreja, que costumam frequentar semanalmente a igreja, obedecer a palavra e não só viver uma tradição, mas de uma convivência, de um relacionamento com Deus vivo, né? Onde pessoas evangélicas que têm um relacionamento vivo com Deus, além de tradição, que é a religião, não é a tradição, mas é um relacionamento vivo com Deus, são pessoas que constantemente oram, constantemente leem a Bíblia. O assunto sempre é dentro do foco bíblico, é sempre ponderando para que esteja sempre dentro dos projetos de Deus, o máximo possível que a pessoa, em suas limitações, busca ter sempre mais de Deus.
Então, eu vejo muito que às vezes algum jovem, alguma pessoa de fora do mundo, principalmente no relacionamento quando é alguém que está no mundo e uma pessoa na igreja, os jovens do mundo sempre pensam, ficam questionando, né? Ficam perguntando, mas por que que uma pessoa abandona o outro? Não é cristão? Não é evangélico? Não segue a Deus? Não tem amor na sua vida, no seu coração? Por que que é que essa pessoa que tem tanto a Deus, que tem poder de Deus, que se enche da graça de Deus, que sabe a palavra, que tem a leitura, que entende o que é o amor, que sabe que o amor é eterno, que o amor é para sempre, que as bases da vida são fidelidade, lealdade, amizade eterna. Porque uma pessoa cheia de Deus, cheia da unção de Deus, dependendo, chega numa altura de um relacionamento que é para aparentemente dar certo e chegar até de repente um noivado, um casamento, uma coisa mais sólida. Como que uma pessoa cheia de Deus permite que o seu relacionamento se rompa, que ela volte para trás, que ela se desvencilhe, que ela desista? Como que uma pessoa fiel a Deus desiste dos seus relacionamentos, né? E é muito interessante porque esse é um conceito de fidelidade que o ser humano, as pessoas, os jovens do mundo, eles têm quanto a se relacionar com pessoas cristãs, pessoas que confiam em Deus, porque eles se apegam muito à questão de fidelidade. São fiel a Deus, vai ser fiel a mim, nunca vai me deixar. Isso é verdade. Nós, os cristãos, as pessoas que seguem a Deus, elas procuram ser fiel, procuram ter uma aliança eterna para o resto da vida. Elas têm cuidado com a alma das pessoas que Deus confia no caminho delas. Então, são pessoas que projetam projetos para sempre, para frente, sempre, sem desistir. São pessoas que são fiéis. Colocou uma determinação no caminho, dali para frente é fidelidade. Só que, pessoalmente a moça que busca o Senhor, a jovem, elas buscam muito a sabedoria de Deus, que é sempre viver diante de Deus perguntando: Senhor, eu estou certo? É assim? Senhor, é este mesmo jovem que o Senhor quer? Ou, Senhor, o meu caminho, as minhas atitudes estão certas? O Senhor quer que seja assim? Essa é uma oração da jovem, já que estamos falando sobre esse tema aqui neste livro, nessa passagem desse capítulo. É uma oração que a jovem faz continuamente, constantemente, como se a água plantando, regando a plantinha ali. Todo dia, ela sempre ora. E as evidências para a moça de que Deus está no caminho é quando o jovem, ele começa a ser transformado pela palavra e ele se adequa ao caminho, ele se inclui no caminho, ele agora se inclui na visão em Deus. Então não é Deus sendo tão bom, ele tira uma moça boa do caminho de um rapaz. Não é que é uma pessoa sendo cristã, se dizendo tão fiel a Deus, ela simplesmente trai o relacionamento, quebrando completamente a aliança de fidelidade que deveria ser eterna, porque tudo que Deus faz na vida dos seus filhos é eterno. Mas aqui a situação dessa jovem é que ela começou a perceber que alguns pontos iriam atrapalhar a presença de Deus no seu casamento futuro, se ela estivesse com esse jovem. Então ela começou a ter a visão em Deus, da palavra de Deus, e ela, desde o começo ela já sabia, mas ela estava aguardando. Conforme ela viu que o tempo foi sendo construído e o Jeff aqui, ele não revelou transformações, posições, ele não revelou mudanças, e
claro que todo ser humano tem livre-arbítrio, né? Então ela não ia chegar e falar, você vai mudar em nome de Jesus, não. Ela não ia chegar e falar isso para ele, né? Ela não ia obrigá-lo. Mas ela estava diante de Deus numa responsabilidade. Senhor, eu preciso seguir. Ou eu vejo o Senhor tendo a liberdade que o Jeff dê para o Senhor para que ele seja no Senhor como eu sou no Senhor, ou seja, unidade, comunhão completa, né? Veja, Jesus orou assim, Jesus em João capítulo 17, no Evangelho de João 17, ele diz, Pai, assim como eu sou contigo, que eles que o Senhor me deu sejam contigo também. No casamento, no relacionamento, assim como é em comunhão com Deus, o outro precisa ser também, deve ser também, para que haja completamente a liberdade da harmonia em Deus. Então ela estava vendo aqui que ele não tinha dado liberdade. Foi uma oportunidade para esse jovem que estava no mundo, né, de ter se voltado a Deus, de ter se rendido aos pés de Deus, até mesmo agradecido a Deus, por Deus ter, de repente, se ele realmente amava ela, ter colocado ela no caminho dele. Mas não houve atitudes de aproximação a Deus, em forma de gratidão, ou fruto de salvação, ou fruto da palavra, enfim. Não houve uma atitude da parte do jovem. Então, ela começou a ver os sinais. Quais são os sinais? Não existe liberdade de transformação. Não existe neste jovem uma liberdade a Deus, depois de tanto tempo que ela determinou, convivendo com ele, acompanhando ele, conversando. Claro que todo relacionamento tem o seu diálogo, tem o seu conhecimento. Então ela percebeu que Deus não tinha a liberdade nele, na sua metade, né, futura, de acordo com que Deus tinha liberdade nela. Então, o que aconteceu? Isso não quer dizer assim, por exemplo, se a esposa ora e profetiza, né? Sei lá, de repente fala em línguas estranhas, sai rodopiando por aí, o marido não tem que ser o mesmo também, de sair aí fazendo tudo, imitando. Não é uma imitação, o nosso serviço com Deus não é uma imitação, é uma vida real no Espírito. Mas é realidade. E conforme foi passando os anos, ela estava vendo a realidade e ela tinha um temor diante de Deus de não adquirir a permissão de um lar com brechas para discussões, espaços para motivos de maus tratos, ausências, em algumas esperanças no relacionamento. Então isso é algo que, digamos que é um assunto que pega muito no sentido de causar polêmica, de dar um certo trabalho entre jovens, a questão de julgo desigual, até que o jovem entenda e que o seu coração ele seja realmente definido. Ele ama mais a Deus ou ele vai amar mais as circunstâncias da vida diária? Claro que tudo no relacionamento é muito importante, mas ela começou a orar nesse sentido. E interessante porque quando jovens são abandonados por alguém cristão, né, por um namorado, uma namorada cristã, normalmente eles ficam muito confusos porque se apegam muito na questão da fidelidade e da permanência, que isso é verdadeiro. Mas aqui nós vemos bem que o que ela fez, o que acontece quando uma moça deixa um rapaz. Quando uma moça, um jovem, deixa um rapaz, ou um jovem, um moço, deixa uma moça, é bem natural que se ele é de oração, ele esperou muito para tomar essa decisão. Ele realmente não foi questão de dias ou de semanas. Realmente foi uma coisa orada e esperada em Deus.
principalmente o quê? Esperar do quê? Esperar do que o jovem, ou o outro, tenha uma liberdade a Deus, uma mudança, né? Uma renúncia daquilo que poderia atrapalhar o relacionamento ou uma atitude pessoal, né? Às vezes o jovem é muito ausente, muito distante, não tem presença, não tem realidade. Então, enfim, são esses pontos que fazem com que uma pessoa cristã desfaça um possível relacionamento, né? Digamos assim, nós estamos tratando de um caso, falando sobre renúncias e orações e compreensões a respeito disso. Então, o que acontece? Quando um jovem cristão diz acabou de verdade, uma moça diz para um rapaz que é do mundo, olha, vou ter que me distanciar de você, me perdoe milhões de vezes, não é isso que eu queria, mas eu estou fazendo em nome de meu relacionamento com Deus. A pessoa do mundo fica assim, uau, Deus mandou ela me largar? Deus mandou ela me abandonar? Por quê? Isso parece uma ferida que se torna maior. Mas a verdade, essa pessoa está dando lugar para Deus. A autora aqui disse que quando ela estava enferma, pedindo muito cura a Deus, parecia que não acontecia. Quando ela leu outro artigo que diz que outra pessoa renunciou de seja feita a tua vontade, Senhor, o que aconteceu? Ela renunciou, Senhor, não sei o que tu queres de mim, mas seja feita a tua vontade, o que o Senhor quiser, eu estou aqui. Quando ela fez isso, a renúncia liberou o poder de Deus para causar um milagre. Então, digamos que nos primeiros períodos de renúncia de um relacionamento, quando alguém diz, pessoa cristã diz para alguém que é do mundo, olha, vamos parar, vamos romper esse relacionamento. Na verdade, essa pessoa está esperando que Deus intervenha. Essa renúncia pode não ser eterna, mas pode ser um período onde essa pessoa ainda está esperando que Deus tenha liberdade no coração daquele rapaz que ficou no mundo, ou daquela moça que ficou no mundo. Tá? Então, é um período ainda de espera, só que uma espera já determinada. Relacionamento rompido, até que novas transformações medidas e realidades sejam evidenciadas. Então ela diz a palavra que ela tomou aqui no livro a decisão de terminar e disse, se o Senhor quiser que eu me case com o Jeff, ele terá que modificar, ele quem? Deus, terá que modificar a situação, a bebida do Jeff e as outras coisas mais. E é interessante porque Deus pode, mas o Jeff tinha livre-arbítrio. O Jeff, ele era alguém livre até por Deus. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Então, se Deus não obriga ninguém a fazer nada, o Jeff teria que ter sentido um amor suficiente. Por dois caminhos o Jeff não passou. Ele não teve amor suficiente por Deus, que através de tempos de relacionamento ele poderia ter tido uma gratidão a Deus pela garota que ele tinha, pelo período que ele passou com amizade, conhecendo, conversando, convivendo, ou então ele poderia ter tido uma gratidão e uma alegria e um amor, né, uma inspiração pelo amor até a sua própria namorada. Mas nem por Deus, nem por sua namorada, o Jeff deu liberdade. E digamos que de gratidão, um pouco de sim, mas não acusando o Jeff. É uma questão natural. Todos que amam a Deus e são felizes, eles são gratos, né? Não vamos
brigar com o Jeff aqui, nem vamos acusá-lo, mas vamos colocar realmente a questão em evidência, a renúncia. A renúncia, ela aplicada num relacionamento de um cristão que está com uma pessoa do mundo. Ela não é um fim, mas ela é uma determinação final. Se não houver realmente espaço de realidades, de evidências, não que Deus obriga, mas que Deus ama tanto a Sara aqui, por que Deus não deu o Jeff? Eu acredito que foi uma decepção muito grande para Sara, porque a Sara, com certeza, se ela estava pronta para renunciar, ela amava muito a Deus, ela servia a Deus, ela buscava a Deus. Uma pessoa, uma jovem que se dedica muito, que se coloca muito diante de Deus, ter a sua oração frustrada é uma dor muito grande. Ter a sua vida de dedicação, de seus sonhos, né? Deus, eu vou me agarrar em Ti, eu vou sonhar tudo que o Senhor quer que eu lute, que eu batalhe, que eu sonhe. E ela, né, a moça desenha aquele quadro todo e é aquela coisa de outro mundo. Mas aí, o que acontece? Deus não responde, Deus não fez, Deus não fala, Deus não age. Então, para ela, foi uma certa dor muito grande. Largar alguém que ela projetou toda a fé, junto com toda a expectativa e obediência a Deus e anos e anos e anos, eu acredito que ela sofreu, mas ela estava disposta a passar em cima dessa própria dor dela e obedecer a Deus, ela tinha realmente um compromisso com Deus muito forte. E aí, vendo que com toda essa dedicação o Jeff não mudou, foi porque houve, por alguma razão, não razão justificada, porque negar a Deus nada justifica, né? Não obedecer a palavra nada justifica. Ah, não obedeci por causa disso. Não tem razão para a desobediência da palavra de Deus. E uma jovem que serve a Deus, ela vai sempre, porque nós aprendemos na Bíblia, todos os cristãos, jovens, adultos, velhos, crianças, que a palavra, ela é o estabelecimento de vida. Ela é o padrão que se vive por ela. Então, acima do namorado, por mais que o compromisso seja totalmente fiel, aliado, aliançado, acima é a palavra de obediência. Que ela vai segurar nos dias de tempestade, ela vai segurar nos dias de luta, ela vai segurar nos dias lá no futuro. A obediência plantada hoje, ela garante alimento amanhã. E se não plantar hoje, vai ter necessidade amanhã. E é perigoso demais. Então, ela ficou aguardando. Senhor, estou orando. O Senhor vai fazer? Estou aqui. Eu acredito muito que Deus tentou muito alcançar o Jeb. Eu acredito que o Jeb pode ter tido sonhos, pessoas que do nada, sem conhecer ele, veio falar alguma coisa. Eu acredito que circunstâncias ocorreram, de muitas e muitas formas Deus tentou falar com o Jeb. Mas o livre-arbítrio faz com que a pessoa própria define e decida o que vai acontecer. Então, um relacionamento com uma pessoa cristã, a palavra é em primeiro lugar. E essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai pôr a palavra de Deus em primeiro lugar. Fanatismo, não é fanatismo. Não é o fanatismo. É a obediência, é a aliança de fidelidade que essa pessoa tem com Deus em primeiro lugar. E graças a Deus que essa pessoa tem fidelidade com Deus em primeiro lugar. Porque é isso que sustenta tudo. A casa, o relacionamento, a família, o futuro, o amor, a esperança, um coração, a cura para as feridas. A base de tudo é a palavra de Deus.
Então, quando o jovem, desde o primeiro dia que ele decide se relacionar com uma pessoa cristã, e ele vai conhecendo e convivendo, e ele vai percebendo as atitudes dela, mas ele não tem espaço de livre-arbítrio para que ele seja transformado por Deus, então não existe amor a Deus. Nem por ele mesmo, direto com Deus, nem pelo fato de ter tido um relacionamento com a jovem de Deus, com alguém da presença de Deus. Então, qual que é quando a moça sente isso, que no fundo não existe essa ligação? Que isso chama-se a profunda e íntima comunhão com Deus Jeová. Quando ela sente que não tem isso, de duas a uma, ela se põe a orar e a esperar até um período que ela vê que ela suporta esperar, aguenta esperar, tem saúde para esperar, física, mental. E aí ela espera orando e olhando as evidências de transformações, as realidades presentes realmente, sem nenhuma ausência, seja física, emocional ou espiritual. E claro que cada vez que você ora, cada vez que você busca, você continua amando, né? A oração é amor, a esperança é amor, a palavra é amor, tudo em Deus é o amor. Então, uma vida de dedicação a Deus é cuidar daqueles que Deus confia em santidade e em pureza. Então, ela continua esperando, continua amando, mas ela agora já está se preparando também para a renúncia. Por que ela se prepara para a renúncia? Porque se esta pessoa não deu liberdade para Deus, Deus vai tirar. Deus ama tanto a Sara que Deus não vai dar para Sara um casamento com brecha, de espaço para briga, discussão, frustração, decepção, tristeza, né? Então Deus ama tanto a Sara, a comunhão com a Sara é tão grande que Deus vai cuidar. A Bíblia diz: nós somos a videira, Ele é o ramo, Ele é o agricultor. A Bíblia diz: o Senhor Jesus é a videira, nós somos o ramo. Ele, Deus Jeová, é o agricultor. Ele, o que Ele faz? Quando dá fruto, Ele vem e corta. Se evidencia que tudo na nossa vida, Deus continua cuidando igual uma planta. Cada coisa que acontece, que vai dando fruto, que vai acontecendo, Deus vai lá e cuida. Deus vai lá e continua revisando. Então, conforme Ele vai vendo que o relacionamento que a Sara pode ter no futuro, a Sara aqui do livro, ela pode ter um problema grave, se não houve espaço ali no Jeff para Deus, o que acontece? Deus vem e corta. Porque Deus está cuidando de um bom futuro para Sara. Deus está cuidando de não dar uma família com brechas para Sara, de não dar um lar com dor para Sara. Bom, então, meu amigo ou minha amiga aqui, talvez não seja cristão, não sei qual a sua situação, mas eu digo não no rótulo cristão, embora que é importante você professar que você é cristão de verdade, evangélico cristão. Isso a Bíblia diz: se você quer confessar com seus lábios, você é salvo, porque tudo em nós tem que reagir conforme somos. Se nós respeitamos a Deus, em toda a nossa atitude deve ser também. Mas o que eu digo é mais uma questão de obediência da palavra. Se o coração, você está com alguém que é cristão, você não é cristão, ou seja, se o seu coração ele não está totalmente na obediência da palavra, eu aconselho você a ter um pouquinho de medo. Porque é bem provável que você perca a pessoa no seu caminho. Se você não obedece
completamente a Deus, naquilo que Ele te pede, no que Ele está te orientando, é muito provável que Deus tire o amor da sua vida, se você assim ama realmente essa pessoa. Porque o amor, nessa parte, é meio duvidoso. Um pouquinho só, com todo respeito. Mas é um pouquinho duvidoso, porque se eu amo alguém que é cristão e eu não sou, mas eu amo muito, é impossível que na minha mente não chegue o fato de que eu também tenho que seguir as mesmas pisadas de quem eu amo, não é? Bom, mas vamos ir ponderando para a gente chegar a uma conclusão. De que para o jovem que não é cristão, e ele percebe que a pessoa que ele está conversando, convivendo, ela é uma pessoa consideravelmente unida a Deus, então eu acho que ele tem que ter cuidado. Porque tem muita probabilidade dele perder de verdade a pessoa que é o amor da sua vida. Se é que ele ama. Pode perder muito. Por que pode perder muito? Porque Deus entra na vida de quem serve a Ele em tudo. Em tudo. Em tudo. Minha mãe dizia que, quando eu era criança, que eu tinha que ter cuidado com o que eu pudesse fazer, porque Deus iria revelar a ela. E ela tinha dom de visão. E às vezes acontecia alguma coisinha assim, eu tinha maior cuidado, porque eu sabia que Deus estava me vendo e Deus mostrava para ela. Né? Bom, eu cresci servindo a Deus pela graça de Deus, foi passando o tempo, quando houve questões na minha vida de pessoas que se aproximaram de mim, que o Senhor começou a me revelar quem elas eram, através de sonho, através de algumas revelações. Então, o que acontece? Quando eu não sou cristão, tá? Minha linha de obediência, ela tá na misericórdia. E aí eu me apaixonei por alguém que é cristão, que se dedicou, eu admiro muito essa pessoa, enfim, tá. Mas eu não obedeço, assim, mas eu não, de alguma coisa que não é pra mim. Não sigo, não consigo seguir as mesmas pisadas dessa pessoa. Então o que acontece? É muito provável que você perca. Não porque a pessoa está com raiva de você, o seu, né, a namorada ou o namorado seu está com raiva de você. Não, é porque se essa pessoa ela está em comunhão todo dia mais, todo dia mais, todo dia mais, Deus não suporta essa dor que essa pessoa está tendo pelo fato de eu não acompanhar, eu não me dispor para Deus. Então Deus entra na área de quem serve a Ele em tudo. Ele mesmo afasta. Ele mesmo vai podando, ele vai cortando. Então, só que Deus não tira ninguém sem dar oportunidade. Deus não tira ninguém sem dar oportunidade de salvação, de transformação. A Bíblia diz que no dia do juízo nós não vamos ter nada que falar com Deus. Nenhuma razão. Não tem nada que a gente chegue e fala, mas foi por causa disso, foi por causa disso. Não foi por causa de nada, Senhor. A razão está toda contigo. Eu não tenho motivo para ter acontecido, talvez, o que aconteceu. Bom, então, se tiver alguém me assistindo a respeito de relacionamentos, se você estiver prestes a perder alguém que está servindo a Deus com mais dedicação, você tem duas escolhas. Corra para Deus, corra para o encontro verdadeiro e seja real. Não fique apenas na imaginação de que
essa pessoa vai continuar com você porque ela é fiel. Realmente ela é fiel, porque ela é sincera. Realmente ela é sincera. Porque ela é perfeita, pura e santa. Realmente ela é perfeita, pura e santa. Porque se ela serve a Deus, ela cada dia está se lavando no sangue do Cordeiro. Mas Deus pode entrar na frente dela. Deus pode tomar providências. E se Deus tomar providências, não tem volta. Está nas mãos dele, está nas mãos dela. A minha namorada, o meu namorado que serve a Deus e me abandonou. Não. Se Deus, sendo todo poderoso, como eu com essa pessoa, deixou essa pessoa ser entregue nas suas mãos, era para você ter cuidado. Ok? Bom, então, ela terminou o noivado, ela fez uma renúncia, para que o poder de Deus fosse maior a ponto de... Ela terminou, ela fez a renúncia, para que o poder de Deus fosse maior a ponto de, na ausência, o Jeff ter se rendido a Deus. Aí o Jeff foi embora e ela ficou na vidinha dela. O Jeff não reagiu. Não procurou, não foi atrás, né? Não compareceu, não se transformou diante da presença de Deus. Talvez ela evitou, claro, porque se ela tomou uma decisão com Deus, ela, jovem, fiel a Deus, é natural muito que ela tenha evitado. Mas qual a decisão dele? Era ter tomado uma providência, né? Servido a Deus, buscado a Deus, ido atrás, falado, conversado, insistido. É a parte dele, é a parte do jovem. Mas não. Ficou na dele. Quieto, mudo, calado. E aí, o que acontece? Acontece que a Bíblia diz: aquele que não dá fruto, a árvore que não dá fruto, Deus corta e lança fora. É muito real isto. É um processo de consequência inevitável. Inevitável. Aquela árvore que não dá fruto, Deus vem, corta e lança fora. Então, o Jeff teve uma grande oportunidade. Teve uma grande oportunidade. Deus abriu mão da Sara, de dar a Sara para uma pessoa que talvez estivesse ali dentro da igreja, que não bebia, que não fumava, perfeito, né? Talvez ali que nasceu no berço evangélico, alguém que incrível, que se entregou para o Senhor. Deus deixou de fazer isso para dar uma oportunidade para o Jeb, que estava bebendo. Estava lá bebendo. Mas o Jeb, com tudo isso, e ainda teve um período de namoro, porque ela estava noiva, que diz que ela estava noiva. Não foi suficiente para o Jeb agradecer. Em realidade, pessoalmente, né? Então, o que fazer? Nos momentos de rompimento de relacionamento, pergunte a Deus se Ele quer que você mude. Ele não vai dizer eu quero. Pode ser que Ele fale, mas às vezes não. Ele vai te mostrar onde você tem que mudar. Aonde você tem que ser transformado. O que você tem que fazer. Não é pensar, é fazer. Não é falar, é fazer. Bom, aí o que Deus faz? Deus fala para o jovem: quer a minha ou o meu escolhido de volta? Se você quer, então mais relacionamento comigo, mais obediência na minha palavra e mais ação.
E aí, aqui a autora diz sobre bebidas. E claro que mais para a mulher, que ela é mais emotiva, então não se trata apenas, moça, de bebida. Pode ser qualquer coisa, desrespeito, violência, desconsideração. Né? Tudo que a Bíblia diz, não matarás, não roubarás, não furtarás, não tenha idolatria, não tenha nenhum envolvimento com as coisas do mundo, nenhuma carnalidade, não tenha cobiça. Né? Tudo, qualquer coisa. Eu não quero ser traído, eu não quero ser decepcionado, eu não quero ser frustrado. Traição é uma atitude carnal, debaixo da carne. Quem tem mais facilidade de ser traído? Alguém que está no mundo de trair. Está sujeito ao espírito da traição, que é o espírito que faz as pessoas traírem umas às outras, cobiçarem umas às outras aquilo que é do outro. Quem tem mais chance? Quem está na presença de Deus, quem está no mundo, ou quem está na presença de Deus? Quem está? Quem tem mais acesso ao espírito a ser influenciado por um espírito de traição e ser levado pela traição? Alguém que está na presença de Deus ou alguém que está no mundo? São muitas as evidências que trazem razões para que jovens escolham sempre a sua metade, o seu relacionamento com alguém que seja na casa do Senhor. E isso não é as paredes. Quer dizer, o espírito forjado, o espírito preparado diante de Deus para a obediência. Porque depois que casam, Deus sabe os desafios que ele tem. E aí, é necessário ser forte, obediente. A força é a obediência. Toda força significa obediência. Você pode se preparar no que for. Quando Davi foi vencer Golias, Saul correu lá e disse: deixa eu te dar minhas armaduras. Veste. Vestiu. Mas aí, ele foi tentar andar, não conseguia. Davi disse: tira tudo isso aqui, não quero nada disso. Não é ferramenta humana. Aí Davi disse: eu vou em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Pegou uma pedrinha lá na funda e foi. E ele venceu. Por que ele venceu? Porque ele tinha a maior força na guerra. O que Davi tinha? Davi tinha obediência. Qualquer coisa, quando você é ligado com Deus, você tem que ter, diante de Deus, preparação para a guerra. Qual que é a preparação para a guerra? Obediência a Deus. Se nós obedecermos a Deus, Ele nos ouvirá. Amém? Então, você é jovem, medite nisso. Medite nisso. Tá? E você que está no mundo e de repente não entende por que alguém talvez te deixou um dia, te deixou, ou não, ou está prestes a deixar, ou está dizendo que vai deixar, não sei qual é a situação que você interprete, mas tenha certeza, essa pessoa está preferindo obediência a Deus, não é maldade contra você, ela está preferindo obediência a Deus, guardar o futuro. Amém? E você deve se preocupar,
porque é bem provável que você perca. Se não correr com Deus. O que é correr com Deus? Deus está nos seus pés. Até hoje eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não fiz, eu não demonstrei, eu não declarei. Senhor, me perdoa. Eu não devia nem estar falando isso aqui. Por quê? Porque eu já sei, eu sou teu filho, eu sei de tudo, Senhor. Me perdoa, me perdoe. Levantar e atitude. Pega as bebidas, joga fora. Seus amigos, dispense. Seus amigos que talvez estejam te levando para mau caminho, abençoe, dispense. O que mais? Onde você vai, o que você faz, o que você assiste, o que você ouve, tudo. Faz uma revisão. Procura uma igreja evangélica, né? Se você nunca fez aquela oração para aceitar Jesus como seu Salvador, dobre seu joelho, aceite Jesus, vá numa igreja e vai, quando o pastor fizer um apelo lá, vai lá na frente, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Certo? Se você tem amigos ou pessoas que você conhece, que acompanham, que são cristãos, procure na igreja deles. Vai lá. Olhe para eles, converse com eles, peça ajuda pessoal. Eles vão te ajudar. Certo? Ah, mas meio sem jeito, eu acho que não dá pra mim, não vai dar certo. Vai dar certo sim. Por Jesus a gente tem que ter coragem, porque é a coragem da obediência e agora Deus está olhando o seu coração. Um pai, quando vai dar uma filha para o casamento, ele procura saber de onde é o rapaz, não é? O que ele faz, que família é, quais os modos, quem são as companhias. Agora vamos lá. Deus diz a Bíblia, Jesus disse, vós sendo pais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial saberá dar boas dádivas a quem ele o pede. Você acha que o pai não vai verificar e chefiar o namorado de uma princesa que ele tem? Se o Senhor tem suas filhas ou seus jovens, seus filhos, como príncipes e princesas, na sua presença, cuidados pelo Espírito Santo, né? Todos os dias. Será que Deus não vai dar uma olhadinha no namorado dessa princesa? Será que Deus não vai chefiar pelo Espírito Santo a namorada desse príncipe? Vamos pensar um pouco. A gente refletir. É claro. O Espírito Santo, ele revisa tudo que diz respeito à nossa vida. Tudo que concerne a nossa vida. Quem serão os nossos filhos? Como serão os nossos filhos? Então, é duro. Tanto para um cristão romper um relacionamento com alguém que é do mundo, porque eu vou dizer uma coisa, o ser humano comum muitas vezes é mais amável, mais tem mais ternura, sabe lutar, ir atrás, conversar, mais do que quem está na igreja. Irmã Débora, você está falando isso? Por causa da experiência, às vezes as pessoas sabem muito mais tratar alguém que ama, ou mostrar que trata, né, que ama bem. Só que esse tratamento de quem é do mundo, ele é externo, ele é no âmbito material, físico. Ele não é um tratamento de preparação espiritual para vencer as tentações. Como alguém que está na igreja tem mais preparação para ser fiel, para ser obediente, para sustentar uma família. Então existe a preparação espiritual e existe a preparação externa. E principalmente na época de jovem, de carência, né? Enfim, nem sempre por carência, mas de conhecer mesmo as pessoas. Às vezes alguém do mundo
tem uma forma mais fácil de se lidar. Mas isso não é tudo. Então o que acontece? Quando alguém vem para os pés do Senhor, ou namora com uma pessoa que é da igreja, tem que entender que o Pai Celestial vai bater na porta para revisar. Quem é esse namorado? Quem é essa namorada? O que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente, onde ele vê, o que ele olha, o que ele acredita, o que ele sonha, o que ele vai fazer, como ele vai ser daqui 5, 10, 20 anos. E Deus, Pai Celestial, também cuida para nos dar boas dádivas. Tão bom que faz com que até alguns sejam alcançados por misericórdia, mas nem todos são. E aí as pessoas que não querem ser alcançados, não há nada mais a fazer. Então, se Deus está revisando você para saber se você é uma boa herança para um príncipe dele, uma princesa dele, corra para obedecer a Deus. Se você não é cristão, corra para ser cristão. Se você não fez nada para o Senhor, corra para ser um servo de Deus. Se você não está conversando, não tem diálogo com nenhum cristão, corra para conhecer pessoas que servem a Deus de verdade. Corra. Porque pode ser que você já esteja sendo podado pelo Senhor. Mas a autora disse algo tão interessante aqui também, porque ela disse assim: há uma diferença entre a oração da resignação e a oração da aceitação. Quando alguém está resignado, diz: acabou tudo, é o pior, fechou, não tem mais saída, não há mais solução. Mas a oração da aceitação, eu sei que eu estou passando esse processo. E isso é real. Só que eu estou esperando em Deus. Ou seja, eu vou entrar pelo caminho da obediência, eu vou obedecer em tudo, eu vou fazer direitinho, do jeito que Deus falou. E nesse caminho, diz aqui, assim a aceitação nunca fecha a porta da esperança. Se você tiver ação de procura, de busca, de entrega total diante de Deus, você permanece. Se você fizer realmente conforme o Senhor, ao sondar o seu coração e verificar, a porta da esperança nunca será fechada para você. Diz aqui, ó. A aceitação nunca fecha a porta da esperança, porque é a graça. Nós vivemos um tempo da graça e da misericórdia. Mas ela vem, quando Deus dá uma correção, ela vem por meio da obediência. Da obediência. Ok? Então, já que a autora falou muito sobre renúncia e relacionamento jovem, você jovem, moço, moça, se você é cristão, devocionado a Deus, está sentindo que Deus está te apertando, mostrando, olha lá, ó, como que você vai ter um bom relacionamento se essa pessoa tem esses meios de vida a qual você não vai ter um preconceito, uma indiferença com ela, mas para questões de dia a dia, dentro de uma família, dentro de um lar, é brecha. Se você está ouvindo isso de Deus, Deus está te fortalecendo para a obediência. Cuidado.
Obedecer é mais. É o dever maior. Dê chance para esta pessoa. Deixe bem claro para essa pessoa as chances que ela teve, que ela está tendo. E se houver ações reais, e se Deus disser para você no seu coração, é verdadeiro, então deixe bem claro todos os períodos de esperança, o que passou, o que é e o que porventura pode ser que exista, se houver obediência real. Deixe bem claro. E se depois de todo o seu esclarecimento com carinho, com ternura, mostrando que você ama, que você tentou cuidar ao máximo, que você deu tudo que você podia, essa pessoa não tomou nenhum rumo, então você deve obediência a Deus em primeiro lugar. E deve fazer como a Sara. Deve deixar. Porque aí é Deus podando a sua vida, o seu jardim, cuidando para que apareça no seu jardim alguém precioso dele. Não que as pessoas que são do mundo não são preciosas, todas são preciosas. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou todos. Mas o livre-arbítrio e o fruto é individual. Isso é individual. Ok? Bom, e se você é a outra metade, não é a pessoa que talvez seja a que tem mais comunhão com Deus, Deus usa as circunstâncias dos nossos relacionamentos para nos ajustar. Tá? Ele está cuidando de uma peça no meio do caminho para que amanhã não dê problema. Então, corre para o joelho, corre para a oração, corre para a obediência da palavra. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus em primeiro lugar. E o seu próximo, no caso de uma mulher, ela ama a Deus e ama o seu marido. Ela cuida de Deus e cuida do marido. Tudo que ela faz é para esses dois pontos, não existe outro. Porque são as peças principais. Então, corra para a obediência, corra para a palavra de Deus e aguarde que o Senhor vai trabalhar na sua vida, vai fazer o melhor por você. Ok? Mesma coisa se é um jovem, né? Obedeça a Deus, tome atitude. Purifique-se na palavra de Deus. E não tenha medo. Não tenha medo. A Bíblia diz que uma palavra nossa em obediência tem efeito. Então, depois que você obedece, você pode ir, você pode falar, você pode conversar, você pode tentar cuidar daquela pessoa, daquela moça que você está quase perdendo. Mas na obediência que você tiver com Deus, Deus vai te ajudar. Amém? Deus vai te ajudar. E sendo o plano de Deus, o Senhor vai abrir todas as portas e abençoar a sua vida. Amém? Então, nada a temer. Nada a sofrer, remoer, sabe? Voltar a pensar e ficar. Não. É visão, palavra, obediência, ação. Não tem mais. É Deus. Olhando para Deus, cumprindo, agindo. O Senhor quer fruto da tua palavra, realidade, evidência? É isso. E assim, o Senhor, diz a Bíblia, que vai esclarecendo os nossos caminhos e vai nos abençoando. Ok? Então, nenhum dos lados fica ferido. Tanto a Sara
não ficou ferida porque ela entendeu que Deus estava amando tanto ela que estava vendo que ele ia precisar afastar o Jeb, que o Jeb não tinha dado espaço. E a Sara estava passando o tempo, e a Sara estava na hora do projeto de Deus ela ter uma família, um filho, uma casa, né? A vidinha dela de casada. Assim, o Jeb também teve o espaço dele, o tempo dele. Deus falou, apertou. E agora vamos ver o Jeb, né? Então, essa é a maneira que o Espírito Santo trabalha. Mas em tudo diz a Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem. Se o amor a Deus, o respeito uns com os outros e a amizade for a primeira, o zelo em primeiro lugar, Deus faz a obra dele, para a glória dele, do jeito que ele quer. Amém? Então, não perca as suas bênçãos. Não deixe o inimigo roubar. Tome atitude e obediência. Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que ter fé, ação e obediência. Então eu vou ter fé para agir, eu vou agir e seja o que o Senhor fizer, eu vou obedecer. Então você faz a sua parte e agradece a Deus pelo fruto e descansa, porque Deus é fiel. Amém? Vamos orar hoje. Hoje foi, acho que foi a oração mais longa, né? A leitura mais longa do diário. Os jovens vão, bom, se tiver algum jovem me ouvindo, vão gostar desse esclarecimento sobre a área emocional com a renúncia, né? Que é muito importante. Eu já deixei o papelzinho, aqui está. Vamos então orar por os profissionais da semana. Dia 24 foi o dia da infância, dia dos artistas, também 25, dia do feirante, dia do soldado, dia do corretor de imóveis e dia do psicólogo. Vamos orar? Vamos, que estamos tardes. Senhor, gracias te damos, Señor, por todo lo que he hecho, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, estamos muy contentos, muy gratos, muy felices, Señor, porque estamos, Señor, en un periodo de nuestra vida que nuestra confianza en ti es mayor. Y esto es motivo de alegría, no por las circunstancias que pasamos, por muchas tristezas, angustias, aflicciones, muchas experiencias que tanto muchas veces nos trae dolor, nos trae ferimentos, nos trae cicatrices, nos trae, Señor, una vida de procesos que nuestro corazón se tiene mucho aperto, pero Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque hasta aquí tú tienes, Señor, nos guardado, hasta aquí tienes nos dado vida, salud, alegría, confianza, esperanza en ti. Padre nuestro, nosotros estamos muy, Señor, gratos porque nuestra vida es tuya. Ese todo lo que tú has hecho en nosotros es para salvación de las almas, para fortalecimiento de palabra tuya en nuestro corazón, es para que lo Señor tenga el primer lugar en nuestra vida, el primer lugar en nuestro corazón. Ya es, Señor, valido mucho a pena. Ya es, Señor, tenido un precio muy grande, muy grandote, muy glorioso de tu parte, Señor. Tenemos juntos compartilhado de toda tu palabra, de toda la experiencia contigo, de la fuerza que tú tienes para con nosotros. Señor, yo te pido, Señor, el favor de todos los jóvenes que están, Señor, quizás oyendo tu palabra y este video, Señor. Estamos orando y hoy estamos hablando sobre la área emotiva, la área sentimental, a donde el Señor siempre habló desde el principio del Génesis a el final del libro sagrado sobre estarmos siempre con alguien que nos une en una
una solamente alianza, que nos está, Señor, siempre en lo mismo pensamiento, en lo mismo sentimiento, en lo mismo emoción y reacción. Alguien que ciertamente, Señor, ciertamente siempre estará, ciertamente, Señor, tendrá una vida de igualdad, una vida que su obediencia y sujeción a ti sea grande, Señor, grande delante de ti. Pero yo estoy en tu presencia orando, buscando a ti, pidiendo a ti, Señor. Sea tu palabra, sea tu poder, sea tu presencia, tu gracia, tu unción. Sea, Señor, tu, Señor, libertad de librar nuestro corazón de cualquiera que fuera, Señor, los apegos, los, Señor, hábitos, los modos que tenemos, Señor, de nuestra vida común, de nos queremos seguir en nuestra vida, direccionar nuestros pasos conforme nosotros queremos a nosotros mismos. Pero, Señor, hasta aquí, hasta hoy, estamos delante de ti para profetizar, para hablar, Señor, tu palabra y declarar que sea tu voluntad, que sea tu palabra, que sea tu obediencia, Señor, a ti en primer lugar en nuestra vida. Sea, Señor, tu libertación a jóvenes que quizás están, Señor, en una experiencia, Señor, de dudas, de incertidumbres a respecto, Señor, de cómo seguir adelante, cómo, Señor, direccionar su vida. Que sea en primer lugar tu palabra, en primer lugar tu dirección, tu devoción, Señor, a ti, porque tú sepas, Señor, estar en cuidado con nosotros. Tú sepas, Señor, estar en conformidad, con nuestra vida, con, Señor, los proyectos que tienes guardado hasta hoy para nosotros. Pero sea tu bendición, sea, Señor, tu bendición, sea tu palabra, sea, Señor, oh Dios querido, todo tu agir, mover en nuestro corazón. No solamente hoy, pero más para todos siempre. En nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos também, Senhor, por cada profissional. Colocamos diante de Ti, pedimos guarda, protege, Senhor, livra seus lares, suas famílias, seus queridos, cada projeto, Senhor, seus conhecidos, aqueles que estão ao redor, abençoa, cobre com Teu sangue, Senhor. Seja a Tua vitória sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Supre todas as necessidades, aprova, Senhor, e abençoa cada projeto. Segundo o poder da Tua palavra, nós declaramos a Tua bênção, Senhor, a cada profissional, Senhor, dessa semana. Cada, Senhor, criança, cada artista, cada feirante, cada soldado, aqueles que trabalham com imóveis, cada psicólogo, Senhor, nós colocamos diante de Ti, pedimos protege, abençoa seus trabalhos, seja a Tua vitória, que através das obras de Suas mãos possa haver vida, saúde sobre a vida de cada um dos Seus filhos. Em nome de Jesus nós pedimos, confiando em Ti, Te agradecemos, desde agora, para todos, sempre. Amém, Jesus. Amém. 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 Que alegria em nós nos direcionarmos e nos devotarmos a Deus em primeiro lugar, né? Sentimento passa, feridas passam, o que é bom sempre fica, mas obediência permanece. Isso é maior, o mais seguro e o melhor. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço. Jesus te ama, eu também. E o Senhor permitindo, estamos na próxima semana orando e seguindo com aventuras na oração, ok? Estamos na metade do livro, já temos outra metade a se cumprir. Acredito que agora vai rápido. Deus te abençoe, Jesus te ama e eu também.